e vamos falar então agora sobre o Calvino. Uma breve biografia dele também. Ele nasceu e viveu, né, nesse período aqui de 1509, ano do nascimento dele, e morreu em 1564. Ele nasceu em Noyon, no norte da França, e foi um dos principais líderes da Reforma Protestante na França. Suas ideias tiveram grande influência não apenas sobre a teologia cristã, mas também na política, na vida social e no sistema econômico de diversos países. O sistema teológico que ele criou passou a ser conhecido como calvinismo, embora ele tenha repudiado essa nomenclatura para descrevê-lo. É interessante a gente falar sobre isso daqui, irmãos, porque Lutero, por exemplo, que foi o grande reformador, ele também não concordava que alguém falasse sobre os luteranos. Ele não queria que tivesse uma denominação fosse luterana, não. Mas não aceitava essa nomenclatura. Calvino também, ele não aceitava essa nomenclatura e nem queria que o trabalho dele, o movimento, né, fosse conhecido como calvinismo. Tá? Ele repudiou essa nomenclatura. Então, eu preciso, antes de falar um pouco mais sobre as ideias de Calvino, para a gente entender onde tudo começa, né, irmãos? Então, em 1618 ou 1619, foi realizado na cidade holandesa de Dordrecht um sínodo internacional, então composto de delegados das igrejas reformadas dos Países Baixos e também 27 representantes das igrejas estrangeiras, tanto continentais como insulares, nas ilhas, né? Decidiu-se então pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina reformada em 5 pontos: a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a vocação eficaz ou a graça irresistível, são termos que eu acho que vocês já ouviram, e a perseverança dos santos. Essas doutrinas, descritas no documento final chamado Cânones de Dort, são conhecidas também, né, como os 5 pontos do calvinismo. Então, este sínodo foi para se marcar, se estabelecer, então, os pontos contrários à doutrina arminiana. Tá? E eles definiram, através desse colegiado aqui, né, destas igrejas estrangeiras, tanto continentais como de ilhas, né, insulares, e eles decidiram, então, rejeitar essas ideias arminianas, estabelecendo, então, esta sequência, né, desses 5 pontos aqui, que para eles é muito importante e vai marcar, então, a doutrina calvinista. E isso tudo é chamado, irmãos, dentro de um documento que foi elaborado, né, por este sínodo, chamado de Cânones de Dort. Vocês vão ouvir falar muito a respeito disso, tá bom? Toda vez que estudarem ou que lerem alguma coisa sobre calvinismo, sobre Calvino, vocês vão ouvir falar dos cânones de Dort, tá? Então, aqui nós temos os 5 pontos, né? E eu acho que vocês, ou alguns que já estudaram teologia, ouviram falar da tulipe, né? Que tem essa figura, né, de uma tulipa para a gente lembrar da flor, né? Então, a total depravity, que é a total depravação, a unconditional election, a eleição incondicional, o limit atonement, é a expiação limitada, e a irresistible grace, que é a graça irresistível, e a perseverance of saints, que é a perseverança dos santos. Esses 5 pontos aqui tem esse nome de tulipe, que lembra a tulipa, a flor, né, para a gente lembrar, então, desses pontos. Ok, irmãos? Então, a total depravação da humanidade, a eleição incondicional. Veja, nós vamos estudar sobre isso aqui, ó. Quer dizer, as pessoas foram os eleitos, né, os selecionados, os escolhidos por Deus, né, de uma forma incondicional. Quer dizer, não foi imposta nenhuma condição para a pessoa aceitar. Ela foi escolhida e pronto. Foi privilegiada por ter sido escolhida, né?
A expiação limitada, quer dizer, a expiação de Cristo, a obra redentora de Cristo, ela é limitada a um determinado grupo, não é para todos. Tá? E a graça irresistível também, né? Que a graça está sobre todos os eleitos, os salvos, e para eles, e não tem como eles dizerem, não, eu não aceito, eu não quero, não concordo, enfim. E a perseverança dos santos também, que nós já falamos, ela se alinha muito com a questão do Armínio. Então, a depravação total, também chamada de incapacidade total, afirma que, como consequência da queda do homem no pecado, toda pessoa está escravizada pelo pecado. Nos cânones de Dort, a expressão depravação total não aparece, mas há a exposição de uma ideia similar. Eles dizem assim, portanto, todos os homens são concebidos no pecado e, ao nascer como filhos da ira, incapazes de qualquer bem, são ou salvífico, e inclinados ao mal, mortos em pecados e escravos do pecado, e eles não querem e não podem voltar a Deus, nem corrigir a sua natureza corrompida, e nem melhorá-la por si mesmos, sem a graça do Espírito Santo, que é aquele que regenera. Bom, até aí tudo bem, né? Me parece que não tem tanto confronto com as ideias de Armínio também. De fato, né, a ideia de que a depravação foi geral, né, para todos os seres humanos, como disse o apóstolo Paulo escrevendo, né, aos Romanos, ele falou que por um homem entrou o pecado no mundo, né, e por ele entrou a morte, é por isso que todos pecaram, né, ele vai falar sobre isso. Então, sobre a eleição incondicional, Deus escolheu, olha só, isso aqui é tudo tirado lá dos cânones de Dort. Deus escolheu os seus eleitos, tá, desde a eternidade, não com base na virtude, mérito ou fé previstos para essas pessoas. Ao contrário, a sua escolha é incondicionalmente fundamentada somente em sua misericórdia. Deus escolheu desde a eternidade estender misericórdia aos que escolheu. Olha só, eu grifei aqui. E reter misericórdia aos não escolhidos. Os escolhidos recebem a salvação somente por meio de Cristo. Tá, até aqui tudo bem, né? Aqueles não escolhidos recebem a ira que é... Falhou ali, né? Mas, enfim, a ira que é o destino daqueles que recebem a justiça de Deus por não crerem. Mas vejam, irmãos, olha como eles falam que essa eleição, ela é manifesta através da misericórdia de Deus para aqueles que Ele escolheu. Ele escolheu uns para eleger e outros não. Né? E Ele retém, então, a sua misericórdia aos não escolhidos. É por isso que algumas pessoas dizem, fulano é predestinado, outro não é predestinado. É com base nessa questão da eleição incondicional. Então, se a pessoa ela não crê, se a pessoa não aceita, mas ela foi escolhida. É que eles dizem que se a pessoa é escolhida, ela é levada a crer. Ela é conduzida à fé em Cristo. Vejam que eles não tiram Cristo dessa questão da eleição. Olha o que ele falou ali, os escolhidos recebem a salvação somente por meio de Cristo, até tudo bem. Mas são só os escolhidos. São só os escolhidos, os outros não. Tá? Então, talvez o problema de Calvino esteja aqui. Um dos problemas esteja aqui. Eu estava falando com os irmãos do intervalo, tem pessoas que estão nas igrejas evangélicas, que não são de corrente teológica calvinista, mas elas são calvinistas. Elas têm um entendimento da palavra que é típico do calvinismo. E isso é muito perigoso, né, irmãos? Porque a pessoa ela pode se perder por causa disso também e achar que ela está tão bem, eu sou escolhido. Foi Deus que me escolheu. Claro, eu tenho Jesus, eu tenho Cristo, tudo bem. Mas estávamos falando aqui a respeito, né, do caminho estreito, estávamos falando de santificação, né, da perseverança, porque senão não adianta dizer, olha, eu sou escolhido e aconteça o que acontecer, eu sou escolhido. Pronto, Deus me escolheu. Né? Então, uma escolha incondicional. A expiação limitada. Bom,
Apesar de os cânones de Dort e muitos de seus participantes crerem na expiação geral, porém com eficácia limitada, veja, irmãos, olha aqui, ó, eficácia limitada. A recepção posterior por uma vertente hipercalvinista afirma que a expiação substitutiva de Jesus foi definida e certa em seu propósito e no que ela realizou. Tudo bem. Isso implica que apenas os pecados dos eleitos foram expiados pela morte de Jesus. Quer dizer que não foram eleitos, então a morte expiatória de Jesus não tem eficácia sobre eles. Perceberam? Muitos intérpretes dos cânones de Dort não acreditam, no entanto, que a expiação seja limitada em seu valor ou poder, mas sim que a expiação é limitada no sentido de que se destina a alguns e não a todos. Né? É para alguns, a expiação de Cristo é para alguns, não é para todos. Okay? Ou, como é o exposto nos cânones de Dort, olha como é que está exposto lá. Pois este foi o soberano conselho e a mais graciosa vontade e propósito de Deus Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da morte, mais que preciosa de seu Filho, se estendesse a todos os eleitos. É o que eles estão dizendo. E ela se estendeu a todos os eleitos, para conceder a eles, e somente a eles, o dom da fé justificadora, e assim trazê-los infalivelmente à salvação. Perceberam? Como é que eles fizeram essa proposição aí? Que a graça de Deus, a expiação de Cristo, ela é limitada aos eleitos. Né? E quem não é eleito, a expiação de Cristo, a obra redentora de Cristo, não tem efeito sobre aquele que não é eleito. Né? E isso foi exposto nos cânones de Dort. Tudo bem até aqui? Sobre a graça irresistível. Sobre a graça irresistível. Também é chamada de graça eficaz. Afirma que a graça salvadora de Deus é efetivamente aplicada àqueles a quem Ele determinou salvar, isto é, os eleitos. Então a graça de Cristo tem eficácia sobre aqueles que Ele escolheu salvar, mas não sobre os outros. E aqueles que Ele escolheu, eles não podem abrir mão da graça, porque a graça é irresistível. Você foi alvo da graça de Deus e pronto, você foi eleito, você foi escolhido. É assim. Então, e ela supera a resistência natural em obedecer ao chamado do Evangelho, trazendo-os para a fé salvadora. Quer dizer, esta graça que está sobre os eleitos, né, ela supera a resistência natural em obedecer o chamado do Evangelho. Quer dizer, a pessoa mesmo que ela quisesse, né, reagir de maneira contrária, ela não poderia. Porque a graça de Deus ela é irresistível, ele não pode resistir. Está sobre ele porque ele é eleito, ele é escolhido para a salvação. É assim que eles pensam. Então, isso significa que quando Deus tem o propósito soberano de salvar alguém, esse indivíduo certamente será salvo. A doutrina sustenta que esta influência intencional do Espírito Santo de Deus não pode ser resistida de maneira nenhuma, mas que o Espírito Santo graciosamente faz com que o pecador eleito coopere, creia, arrependa-se e vá livre e espontaneamente a Cristo. Então veja que essa doutrina, irmãos, ela está dizendo, né, que o Espírito Santo ele influencia a pessoa de tal modo, porque ela é eleita, porque ela é escolhida, né, a ter essa atitude, né, de arrependimento, de fé, né, e ela vá livre e espontaneamente a Cristo, porque ele é um pecador eleito. Então o Espírito Santo faz com que ele vá para Cristo, né? Ele ajuda, ele entende, ele recebe, porque ele é escolhido, ele foi eleito para a salvação. E ele não pode resistir a isso, porque o Espírito Santo mesmo o conduz, né, a esse posicionamento, né, de busca, de procura, de aproximação da salvação em Cristo Jesus. Essa é a graça irresistível. Sobre a perseverança dos santos,
Também, irmãos, ela é conhecida como perseverança de Deus com os santos e a perseverança dos crentes. A palavra santos aqui, ela é usada para se referir a todos os que são separados por Deus e não aqueles que são excepcionalmente santos, canonizados no céu. Claro, não são os que alguém considera, né, já canonizado no céu, que consideram que são santos, não. Mas sim aqueles que são separados por Deus. Afirma que, visto que Deus é soberano e a sua vontade não pode ser frustrada por humanos ou por qualquer outra coisa ou ser, aqueles a quem Deus chamou à comunhão com Ele continuarão na fé até o fim. Então, olha aqui. Eles vão continuar na fé até o fim, porque eles foram eleitos, foram escolhidos, né? Então eles vão permanecer, tá certo? Esta é a ideia que eles têm, mas não é aquela ideia que nós estávamos falando aqui antes, que a perseverança dos santos, ela diz respeito ao processo de santificação da pessoa. Aí sim ela vai perseverar, né? O que a gente está entendendo pelas proposições de Calvino é que, independente disso, eles vão dizer assim, ó, mas o que é eleito, então, ele não vai cair, o Espírito Santo não vai deixar ele cair, não vai deixar ele pecar, porque o Espírito Santo, ele vai usar a graça do Senhor para que ele não venha a cair, porque ele é eleito, ele vai ser salvo, e ele, até o fim, ele vai permanecer, ali, continuarão na fé até o fim. Então, aqueles que aparentemente caem, ou nunca tiveram fé verdadeira para começar, ou se eles são salvos, mas não andam no Espírito, eles serão divinamente castigados e serão levados ao arrependimento. A gente tem que ler esses textos aqui, para vocês verem como é que eles usam esses textos para defender essas ideias. Vamos fazer a leitura, irmãos, aqui. 1 João 2,19. Vamos fazer essa leitura porque ela é muito importante para nós. Então, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então veja que ele está dizendo que aqueles que aparentemente caem, né, ou nunca tiveram uma fé verdadeira para começar, na verdade, eles estão dizendo assim, aqueles que nos abandonaram, aqueles que saíram do nosso meio, eles usam esse texto para dizer, não, na verdade, eles não foram eleitos, eles não foram escolhidos, eles estiveram por aqui, mas não permaneceram porque eles não são nossos. E eles usam esse texto aqui, da primeira carta de João. Tá? Pega para nós aí, irmão, Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. Hebreus 12. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, ele está dizendo nesse texto aqui, irmãos, que ou eles nunca foram realmente, ou nunca tiveram uma fé genuína, ou nunca realmente estiveram na condição de eleitos, né? Ou disse ele aqui, eles são salvos, mas não andam no Espírito. Então eles serão castigados. E o texto fala aqui de correção, porque eles entendem assim, que a pessoa não permanece, ela se afasta, ou ela pratica o que não deve, ou ela faz o que não deve, ela sai, mas ela é eleita, ela vai ser castigada.
que o Pai corrige aqueles que são seus, porque eles são eleitos, eles entendem que eles são eleitos, eles são escolhidos. Então eles vão ser castigados porque eles abandonaram a fé. Viram? E depois, 1 João 3, 6 a 9. Então eles serão levados ao arrependimento, porque como eleitos que são, como escolhidos que são, eles, embora tenham se desviado, vamos assim dizer, embora tenham saído, né, do meio dos irmãos, da congregação, enfim, deles, eles serão corrigidos e terão oportunidade de arrependimento. 1 João, capítulo 3, versículos 6 a 9. Ele diz: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Olha, irmãos, o que eles estão pensando aqui, ó. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Eu acho que dá para seguir. Mas se ele assim, ó, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eles estão falando aqui, irmãos, dessa restauração, né, que é dada aos eleitos, uma vez arrependidos pela prática do pecado. Eles estão dizendo que aquele que é nascido de Deus, quer dizer, os eleitos não vivem na prática do pecado. Olha como é que é o entendimento deles. Os escolhidos não vivem no pecado, né? Não vivem no pecado. Mas ele está dizendo, está falando aqui, irmãos, que são os eleitos. Eles levam para esse lado, e é isso que a gente precisa ficar atento com o que as pessoas afirmam. As vertentes calvinistas levam para esse lado, né? Muito bem. Ok. Aqui onde nós estávamos, então. Sobre a perseverança dos santos. Então veja que é importante, irmãos, a gente pensar como é que, a gente verificar, né, como é que eles pensam. Aqueles que aparentemente caem, ou nunca tiveram fé verdadeira para começar, né, então não eram eleitos, não eram escolhidos, de fato. Ou se eles são salvos, e aqui a gente pode entender, são os eleitos, né, mas não andam no Espírito, eles serão devidamente castigados. Há castigo para eles. E serão levados ao arrependimento. Eles vão ser levados ao arrependimento porque são eleitos. Então eles vão voltar. Eles não vão ficar. Veja como é forte essa questão da eleição, da predestinação para eles, né? Que mesmo que a pessoa se afaste, mesmo que a pessoa volte ao pecado, mesmo que a pessoa volte à prática das coisas erradas, ela vai ser corrigida, ela vai ser castigada, mas ela vai voltar. Porque são dele, são escolhidos, são eleitos, né? E isso é muito forte para eles, né? Então, o que eles estão entendendo é que aqueles, segundo esse texto, que aqueles que pecaram, né, e que se afastaram e que vivem no pecado, eles não são eleitos. Ou não são, ou se são, e eles vão ser castigados e vão voltar. Porque para eles é muito forte essa questão da eleição. É muito forte para eles isso daí, né? Bem, para quem gosta de leitura, eu recomendo este livro aqui, Eleitos, mas Livres. Uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio. Norman Geisler. Esse autor ele faz uma moderação entre o calvinismo e o arminianismo. E ele é bem interessante, viu, irmãos? Quem quiser dar uma olhada, eu tenho um exemplar aqui. Tá? E vocês poderão adquirir depois da editora Vida, Eleitos, mas Livres, que é uma leitura recomendada para que a gente entenda um pouco melhor essa questão, principalmente da moderação entre o calvinismo e
o arminianismo. E ele, por exemplo, ele tem uma pergunta aqui: será que Calvino era calvinista? Uma pergunta que ele faz, né? Será que era, né? Porque assim, irmãos, depois de tudo que se tratou nesse sínodo de Dort, né? Fica a questão: será que de fato Calvino era calvinista? Ele pensava isso mesmo, né? Então é um questionamento. E esse escritor aqui, ele faz essa moderação, eu acho muito interessante, que ele vai falar também como se evitar o calvinismo extremado e como evitar o arminianismo extremado, né? Porque de repente, né, as pessoas vão para um lado achando que tudo dali é perfeito, tudo dali é o que está certo, toda aquela visão que está ali, toda aquela interpretação está exatamente correta, e do outro lado as coisas estão erradas. Então a gente tem que evitar essa questão. O ideal é a gente ser moderado com isso, né? Eu acho que nós não podemos criticar os calvinistas nem criticar os arminianos, mas mostrar que a gente precisa ter uma vida de moderação em termos de ideias teológicas que eles têm, né? E o que parece para nós, né, mais coerente, né? O que parece para nós e que é mais coerente? Qual é a identidade teológica que a Igreja Monte Sião adota? Nós vamos seguir o modelo calvinista ou estamos seguindo o modelo arminiano? Eu disse para os irmãos que uma das pessoas das tantas que vieram congregar conosco, uma das primeiras perguntas que essa pessoa me fez foi: o senhor é arminiano ou calvinista? Daí eu disse: tá, mas que importância tem isso? Não, eu quero saber. Quero saber. E eu disse para ele: olha, eu sou seguidor e estou convencido de que a doutrina arminiana tem mais a ver comigo do que propriamente a calvinista. Porque tem muitos pontos, né, de Calvino que vocês viram aqui, a questão da eleição, né, incondicional, né, da graça irresistível, que eu acho, para mim, em determinados pontos, eu acho um absurdo até, né, irmãos? Mas tem gente que segue. E eu falei aqui para vocês, né, os calvinistas serão salvos? Os que perseverarem até o fim, sim. Porque eles também entendem a redenção em Cristo Jesus. Eles aceitam Jesus como Salvador, né? Tem alguns pontos que divergem de nós? Tem. Por exemplo, o batismo deles, eles aceitam o batismo por imersão ou por aspersão, né? O nosso modelo de batismo é por imersão. Então é um ponto que diverge da gente. Nós não aceitamos o batismo por aspersão, mas sim por imersão. Porque para eles é apenas um símbolo, né? Um símbolo que pode ser, digamos assim, usado apenas como uma aspersão de água, porque a água é o símbolo da purificação, etc. e tal, né? Mas para nós a simbologia, e a gente sempre usa a Bíblia, né, que a gente foi mortos para o pecado, a gente morreu, né, para o mundo, e ressuscitamos quando nós saímos da água, nós ressuscitamos para uma vida nova com Cristo, né? Então para nós essa questão é um pouco mais forte, né? Mas os calvinistas, eles aceitam, e algumas igrejas elas adotam apenas o batismo por aspersão, calvinistas, né? Então nesse ponto a gente não, mas vou condená-los por isso? Não. Na verdade a gente não pode condenar ninguém, né, irmãos? Porque a bem da verdade o Senhor Jesus é que sabe, né? Nós não somos juízes, né? Nós estamos aqui para pregar a palavra, ensinar a palavra, mostrar o caminho para as pessoas, para que elas, através do livre-arbítrio, né, aceitem, recebam a palavra, se arrependam dos pecados e recebam, então, a salvação da sua alma. Mais nada? Muito bem, queremos, então, agradecer a presença de todos.